pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live da Abra Software. Obrigado pela presença de todos. É um prazer apresentar a Abra Software em mais um evento. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar a todos para seguir a Abra Software nas mídias sociais. A gente tem um QR Code aí na tela que leva para as nossas plataformas. Nosso time de marketing tem preparado uma agenda extensa de lives e treinamentos para a gente falar sobre tecnologia e falar sobre negócios. E vai ser um prazer contar com vocês nesses próximos eventos também, tá? Me apresentando, meu nome é Paulo, eu gerencio o programa ICV dentro da companhia. Esse programa tem como objetivo criar alianças e parcerias com empresas de tecnologia que utilizam a infraestrutura Azure como plataforma de desenvolvimento das soluções, Azure, que é o cloud da Microsoft. E hoje a gente preparou um tema super importante, que é a Lei de Proteção Geral de Dados, a LGPD, que tem levantado muitos questionamentos de como vai funcionar, como se aplica, qual que é a vigência, enfim, quando que ela vai entrar em vigor. E para falar a respeito desse tema, e como esse tema também, não só de adequação à lei, mas como isso também é um diferencial de negócios, a gente tem o prazer de receber aqui o Fernando Neri, que é sócio fundador da Módulo. A Módulo é um dos nossos principais parceiros civis da Brasoftware, uma companhia brasileira, que assim como a Brasoftware também está há mais de 30 anos no mercado de tecnologia e se tornou uma referência no setor. Quero muito agradecer a participação do Fernando Neri, desejar as boas-vindas a ele e dizer que é prazer contar com ele em mais um evento e passar a palavra para que ele possa compartilhar com a gente aí todas as informações. Quero também convidar vocês que durante o evento, a gente tem um chat aqui, que compartilhe com a gente as suas dúvidas e opiniões. A gente vai separar alguns minutinhos no final da nossa live para abordar esses temas. Fernando, obrigado pela presença, fique à vontade, a palavra é sua. Seja muito bem-vindo. Tá ótimo, pessoal. Eu vou só aguardar um minutinho que a minha máquina tá. Eu tive que trocar de máquina de última hora aqui, disparei um plano de contingência, mas, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês. Nós estamos bem felizes de falar sobre esse tema de LGPD. É um tema que nós temos falado bastante o tempo todo. Para vocês terem ideia, ou seja, eu até me atrasei um pouquinho, cheguei em cima da hora, exatamente porque nós estamos, neste momento, fazendo uma coleta de informação com uma organização que contrata aproximadamente 400 mil pessoas por dia. Desculpa, por dia não, por ano. Então, o que acontece? Ela tem um desafio realmente gigantesco em termos do atendimento à LGPD. E essa organização ela tem uma curiosidade, porque a gestão dessa organização ela queria considerar, ela queria tratar todo o processo, né, por meio da área de TI. E nós temos insistido bastante que a área de TI ela não é... Só um minutinho, pessoal. Desculpem. Que a área de TI ela não é a mais adequada. Pronto, agora sim. Ela não é a mais adequada para fazer o processo da LGPD, uma vez realmente que é necessário. Agora foi. Se vocês estão vendo a minha tela, por favor. Estamos sim, Fernando. Tá bom. Vamos lá, então. Já carregou aqui. Tá, obrigado, cara. Bom, então, desculpe a pequena confusão no início. Então, a LGPD, ela não é da área de TI, ou seja, considerar que a LGPD precisa ser feita por TI, você não vai estar atendendo a LGPD, ou seja, você precisa de um comitê interdisciplinar que cuide do atendimento à norma. Então, a Módulo, nós somos Microsoft Gold Partner, somos parceiros da Brasoftware,
temos feito várias iniciativas bastante interessantes. Somos assessor qualificado do PCI. PCI é o maior projeto de compliance do mundo, aplicado à indústria de cartão de crédito. Somos membros do CIS, é o maior consenso de segurança cibernética do mundo. As principais organizações do mundo estão ligadas a ele. Certificado ISO 27000 e também somos empresa estratégica de defesa pelo Ministério da Defesa e produtos estratégicos de defesa também pelo Ministério da Defesa. Temos bastante experiência nesse assunto. Procuramos certificar o nosso time. Nós temos pessoas, né, certificadas e qualificadas nos mais diversas certificações, equipe permanente nossa, pessoal sênior, exatamente para poder apoiar os processos. E qual é a nossa visão? É que a lei, se vocês olharem esse desenho, nós vamos disponibilizar esse material para os senhores, se olhar esse desenho aqui, ele tem diversos artigos, né? Nós procuramos colocar a lei em uma imagem só, ou seja, é possível enxergar a lei por meio de titular, que é, vamos dizer assim, o protagonista desse jogo, é exatamente o titular, aquele que detém os direitos em cima do dado pessoal, ele é o dono do dado pessoal. O titular pode ter dados sensíveis, pode tratar dados de criança e adolescente, e além disso, né, quem recebe e coleta esses dados é o controlador, ou seja, o controlador é aquele que recebe os dados e faz o tratamento. Normalmente, tratamento nós resumimos em 5 pontos. Tratar é coletar, usar, armazenar, transmitir e eliminar. Então, se você está fazendo qualquer uma dessas coisas, você trata dados pessoais. E o tratamento de dados pessoais não é somente, né, em sistemas cibernéticos, também é em papel. Então, a portaria do seu prédio é aquelas que anota o nome da pessoa no papel. Aquilo ali é dado pessoal. O que acontece com aquele papel depois? É óbvio que você não vai sofrer uma sanção por causa disso, mas você precisa controlar como que é o fluxo e o ciclo de dados pessoais. Pouca coisa é proibida e a maior parte das coisas são permitidas, mas todas elas demandam segurança. Bom, a nossa oferta, então, né, nós temos uma oferta chamada LGPD Manager, temos a lei digital, é bem interessante, nós pegamos o texto da lei e transformamos ele num ambiente interativo, e esse ambiente interativo, né, permite enxergar a lei, marcar cada um dos tópicos, é bem interessante. O serviço que nós mais fazemos hoje é a avaliação, ou seja, nós pegamos uma organização que não tem nada, criamos um processo de avaliação 100% automático, ou seja, a entrevista é automatizada, e entregamos um plano de ação com as atividades que precisam ser feitas. Também temos um serviço de retaguarda, de assessoria, vou falar com ela sobre você. Temos um serviço parecido com a da avaliação, que é a automatização, é para quem já fez um projeto de LGPD e está com um monte de planilha na mão. Ou seja, nós transformamos aquelas planilhas em workflow, data analytics, alerta, gestão de inventário. Então, esse serviço nosso de automatização, temos sido muito procurados para fazê-lo, é quem contratou já uma consultoria, fez um bom trabalho, mas deixou planilha, ou seja, deixou planilha, nós vamos lá e automatizamos. E quando a lei entrar em vigência, né, nós teremos, talvez como principal oferta nossa, as ferramentas do DPO. Nós temos um conjunto de ferramentas para o DPO, né, e nós atuamos colocando elas no mercado junto com a Brasoft. Bom, em termos de avaliação, o nosso projeto funciona da seguinte maneira. Nós pegamos os itens que se aplicam à sua organização na LGPD, fazemos o registro corporativo, que é o registro dos temas corporativos que estão ligados com a LGPD, e fazemos uma avaliação de segurança cibernética utilizando, né, o framework do SIS Controls. Este framework, ele é hoje realmente o mais sofisticado que tem no mundo todo. Ele é aberto, tá? Se vocês entrarem no site do SIS, vocês vão vê-lo lá. E nós geramos também alguns relatórios. Aí nós cadastramos o pessoal do projeto da LGPD, do nosso cliente, o pessoal acompanha no sistema tudo que nós estamos fazendo, hein? Aí fazemos a coisa que eu diria assim que é o mais nobre do projeto, que é o levantamento das áreas. Ou seja, nós pegamos todas as áreas,
fazemos entrevistas, normalmente é um workshop, vou mostrar para vocês. Normalmente é um workshop e aplicamos um questionário eletrônico. Antes esse questionário não era eletrônico, agora ele é. Nós usamos o Forms da Microsoft, o Forms está todo integrado ao nosso software, então nós disparamos um formulário em Forms e consolidamos esse dado no nosso software. Só que ele não só consolida, ele trata, ele aplica algumas equações e coloca dentro de um formato de workflow. Cada área, suponha que você tenha 50 áreas, depois que as pessoas respondem o questionário, essas áreas já vão estar pontuadas. É óbvio, né, que sempre vai demandando revisão, mas esse momento, é o que eu falei para vocês, nós estamos agora em paralelo fazendo isso que eu estou falando para vocês, com uma grande organização agora. E a nossa equipe está aplicando esse questionário, explica uma pergunta, a pessoa responde, explica, a pessoa responde. Pra vocês terem ideia, são 34 perguntas, vou mostrar a visual do formulário aqui, são 34 perguntas que demora mais ou menos de 30 a 40 minutos para responder. Bom, aí o nosso back-office, ele vai lá, extrai os sistemas dessas áreas, porque quem fala quais são os sistemas que a organização tem para a gente são as áreas, não é a TI. Depois nós até batemos a consistência desses dados aqui com a lista de sistemas, batemos com a TI, discutimos o resultado, mas a origem tem que vir das áreas. E também a nossa equipe levanta as partes relacionadas. Esse ponto é muito importante. O seu parceiro que tem dados pessoais seus, ele é corresponsável no tratamento. Então, você precisa tanto saber como ele é, quem é, como também perguntar para ele como é que ele trata. Então, nós também temos um formulário que nós mandamos para a parte relacionada. Nota que formulário não significa mandar uma planilha, tá? É um formulário bonitinho. Quem conhece o Forms sabe a qualidade que é. Um formulário bonitinho, todo preparado. E nós temos um back-office que faz isso, extrai os sistemas e extrai as partes relacionadas. Então, esses são os conjuntos dos inventários que nós temos. No caso, quando uma pessoa responde um questionário, ela já é cadastrada como usuária do sistema, só pela resposta do questionário dela. Então, e também as pessoas vão falando a relevância. Então, nós chegamos na área de recursos humanos. Recursos humanos, você trata dado sensível? Aqui que é dado sensível? A gente explica para ele, fala, trato sim. Você trata dado de criança e adolescente? Trato. Você manda dados para o exterior, você faz alguma gravação de vídeo, de voz, está sob sua responsabilidade, você guarda a imagem das pessoas. Nós vamos fazendo essas perguntas, no final nós temos um grande mapa. Vocês vão ver tudo isso. Aí junta, né, uma piadinha aqui, né, que eu absorvi, até agora eu não mudei esse ícone, que as pessoas não estão na distância social correta aqui, mas tem reuniões de consistência. Para quê? Porque é importante bater o olho, ou seja, não basta as pessoas responderem e você aceitar aquilo. Bate o olho, compara, avalia a informação, volta, pergunta para a pessoa, tem determinado sistema, a pessoa respondeu, você falou... Então, é uma coisa que ocorre muito, né, a área de TI descobrir que as pessoas usam alguns sistemas que sequer eram conhecidos, né, dentro da área de TI. Então, por exemplo, teve um cliente nosso muito curioso que a área de TI não sabia que todo mundo usava o Trello para fazer gestão de projeto. Então, tinha o Trello que estava na nuvem e todo mundo usava a versão free e trocava dados, fazia integração com outros sistemas. Então, isso aí realmente é um ponto que é importante. Ou seja, não é que seja proibido, não é a partir de agora ninguém usa o Trello. Nada disso. É que você precisa fazer isso com proteção e com segurança, e isso é uma obrigação corporativa sua. Feita a consistência, nós entregamos o plano de ação. Tem todas as atividades. Você precisa revisar a política de segurança, você precisa, e já tem recomendações para isso, né? Você precisa, a área lá de comércio eletrônico precisa tratar dados pessoais, a área de suprimentos precisa avaliar se ele precisa mesmo do campo de religião lá que ele disse que usa. Então, tudo isso aqui entra dentro do plano de ação. E a partir desse momento, nós vamos fazendo o processo de automatização do DPO. Obviamente, quando o DPO vai trabalhar, eu vou falar aqui dessas aplicações, ele usa todos esses dados que foram levantados. O DPO precisa ter a lista das áreas, o que a área usa, quais são os bancos de dados existentes, quais são os sistemas. Então, também, esse próprio inventário é tratado pelo DPO. Bom, então aqui eu falei para vocês, é um jogo de inventário, né? Inventário de quê? De requisitos da lei, um inventário de assuntos da lei, porque ao invés de você olhar item a item, nós já organizamos por assunto. Quais são os principais assuntos? Base legal, direito do titular, consentimento,
dados sensíveis, dados de crianças e adolescentes, esses são os assuntos da lei, então nós organizamos dessa maneira. Inventário das pessoas, se vocês notarem, tudo é pontuado. Por quê? Para você priorizar, para você poder otimizar esse processo de maneira pontuando essas informações. Além disso, as áreas de negócio, os departamentos, os processos também são classificados e pontuados. Os sistemas e o suporte de dados também são pontuados e classificados. Assim como os seus fornecedores, olha só, agência de viagem, plano de saúde, tudo isso aí vai respondendo os questionários e nós vamos criando esse ambiente que depois que você termina e quando a lei entrar em vigência, você tem isso aí como uma ferramenta para o DPO, ou seja, o projeto de LGPD não passa uma bola quadrada para o DPO. Bom, além disso, né, você tem o plano de ação, todas as atividades. Então, aqui, ó, eu tenho que orientar a área quanto ao tratamento de dados pessoais de criança e adolescente. Eu tenho que fazer uma reunião de alinhamento com a área de RH. E, obviamente, quando você clica aqui em cada um desses elementos, você vai ao detalhamento de cada um deles. E quando a lei entrar em vigência, você vai ter que ter um sistema de gestão de incidentes. Nós chamamos de gestão de ocorrências e incidentes. Por que a gestão de ocorrências e incidentes? Porque um incidente, na verdade, é uma ocorrência classificada. Bom, aí começa. Você tem todos os itens da lei dentro do software, tá? Você não precisa... cada um tem de um jeito, um cara tem a lei toda anotada, papel todo amassado, o outro cara tem um PDF, o outro entra no site. Nós aqui temos o ambiente da lei pronto para fazer o tratamento. A lei digital, né, ela é assim, bonitinha, organizada, estruturada, o texto da lei está todo aqui, olha só. Se tem algum advogado vendo, ó, aquelas linguetinhas coloridas que o advogado gosta de colocar, a gente também tem aqui diversos filtros, você pode fazer busca por palavra-chave, por assunto, pelo que está implementado, pelo que não está implementado. Então, existe aqui realmente um processo que é feito para a equipe de gestão do projeto, né? Então, nós sempre trabalhamos com um modelo no qual nós temos pessoas de áreas diferentes, é uma equipe multidisciplinar, e essa equipe multidisciplinar é exatamente quem trata a informação. Então, eu diria que o projeto começa com o líder do projeto e termina com o DPO, porque a partir do momento que você passou para o DPO, virou um processo, né? Ou seja, você já concluiu o processo. Então, nota aí quem que participa desse processo, né? A agência reguladora participa, o call center participa, o financeiro participa, a infraestrutura, a área de logística, jurídico, todo mundo, cada um tem um pouquinho. Por exemplo, se você é da área de consumo, de varejo, né, de atendimento de cliente, pessoa física direto, seu call center é fundamental, ele trata um monte de dados pessoais. O cara do call center lá é um cara crítico, vai ganhar uma pontuação alta no que se refere à proteção de dados pessoais. Bom, a lei ela vem, né, ela permite você fazer destaque, você fazer filtro, tem diversas maneiras de filtrar, isso aqui é uma coisa bem bacana. Ela está organizada, né, de forma de árvore hierárquica, você enxerga todos os itens ali dentro da árvore, né, todos os incisos, os artigos, os parágrafos, os itens, as alíneas, tudo ali vai aparecer bem estruturada dentro de uma árvore. Nós, além disso, cada artigo está comentado por um especialista, que é o Dr. Gilberto Martins. Gilberto Martins é um advogado sênior, com alta... ele quem criou o curso de Direito Digital na PUC do Rio de Janeiro, então atua nessa área há bastante tempo. E, na verdade, às vezes você fala, eu tenho aqui vários livros, né, de LGPD comentados, eu tenho aqui na minha casa. Esses livros todos, eles... Se a lei atualizar, o livro continua. Eu continuo ali até porque eu gosto muito de livro de papel. Mas ele não vai ser atualizado, né? Ou seja, eu tenho que comprar a próxima edição. Nesse caso aqui, a informação já é atualizada e mais, ela já é enriquecida com a experiência dos projetos. Bom, além disso, né, é possível colaborar. Então você fala, RH, eu preciso que você colabore ali em criança e adolescente, eu preciso que você colabore no artigo 41 de operadores. Então você começa a tratar todas essas informações de maneira que as pessoas, né, que aquelas pessoas todas que a gente viu na equipe multidisciplinar,
possam atuar de uma maneira bastante forte. Além disso, tem um sistema de alerta e de e-mail de notificação, ou seja, o tempo todo você vai ser notificado, vai receber informação. Então, a própria equipe, né, ela já vai como se tivesse um Slack, né, aqui por trás, só que um Slack personalizado para atender a lei. E é importante que tudo isso aí se torna relatório de alto nível, com os comentários e tudo mais, e servem como uma evidência de atendimento à lei. Bom, então, só voltando aqui um pouquinho, antes de nós fazermos a nossa apresentação, nós marcamos todos os itens que são aplicáveis. Então, vocês já vão ter a aplicabilidade da lei. Tudo isso é entregável do projeto, tá? Aí nós fazemos um workshop. O workshop é feito em... Essa é a nova interface do Teams, tá? Quem não viu, tá espetacular. Então, é feito mais ou menos dessa maneira. A gente junta todas as áreas que vão responder e elas recebem uma apresentação sobre LGPD e respondem conjuntamente conosco um questionário. Tá? Então, todas as pessoas estão ali na lista e elas vão responder junto conosco um questionário. Como eu falei, 34 perguntas, o próprio Forms faz o cálculo lá do tempo de resposta, né? Então, a média são 28 minutos. Então, é como se todas essas pessoas, chegou um momento, é disparado para todo mundo, disponibilizado um QR Code e também disparado para todo mundo o link. Aí a pessoa clica, já cai no próprio formulário. A partir daí, 34. Explica a pergunta, as pessoas respondem. Explica, responde. Explica, responde. Quando chegar no final, você tem um mapa. Ou seja, você extraiu dessas pessoas a informação corporativa e você tem um mapa corporativo. O que é esse mapa corporativo, né? Só que aqui é um exemplo de tela, tá? do Forms para coletar informação. Nós temos diversas maneiras de coletar esses dados. Realmente, cara, o Forms, minha vida toda eu sempre fiz coleta de informação de mais diversos tipos, tá? SMS, com pessoas com necessidades especiais, tudo que é tipo de coleta. Mas o Forms, ele realmente é espetacular em termos de recursos. Bom, aí nós temos os resultados. Por exemplo, um resultado desse já sai na hora. As pessoas respondem, elas respondem determinados requisitos, nós já temos as nossas equações e nós vamos dizer qual é a área mais importante conforme essas respostas. Alguém pode se enganar, pode ter um erro de informação. Ontem, por exemplo, a gente estava discutindo com um cliente, ele falando que determinada área não faz transferência de dados internacionalmente. Aí, na hora, ligou para a área, ela falou, não, faço sim, é que você não conhece, eu tenho tal procedimento, tudo mais, aí confirmou, legal. Então, você vai fazendo esse ajuste, né, vai pegando as estatísticas todas, e esses dados, eles vão sendo aos poucos consolidados. Então, isso aqui realmente é um processo bastante interessante de tratamento dessas informações. Bom, além disso, aí isso aqui é uma coisa muito bacana. As pessoas respondem, né? Isso aqui é uma resposta. Ó, o líder RH, ele respondeu, foi feita uma pergunta. Sua área realiza o tratamento de dados pessoais? Sim. Quais sistemas tratam dados pessoais? Ele falou aqui, ó, e-mail corporativo, ERP, Excel, Office, o 99, EasyTaxi, Uber, site do Vale Transporte, vagas.com, ou seja, todos os sistemas que ele falou. Cada cara desse aqui que ele falar vai virar um sistema ou suporte de dados. Além disso, os fornecedores dele vão virar uma parte relacionada. Esse relatório sai automaticamente. Termina a reunião, o relatório sai. Tá? Ele já é emitido automaticamente. Tem clientes que nós entregamos relatórios de 5.000 páginas, sem exagero nenhum. Tá? Nós temos um relatório de 5.000 páginas para alguns clientes. Então, o cliente fala, pô, 5.000 páginas? Você fala, cara, isso aí não tem nem pegadinha, nem gordura. É isso. Esse é o seu problema, esse é o seu desafio. O que eu faço agora? A gente fala, olha a prioridade. Ou seja, o processo, ele já tem a prioridade exatamente para isso. Você saber o que você vai fazer primeiro e onde você vai botar o recurso que vai ter o melhor resultado. Bom, aí, uma vez extraídos os sistemas, ó, nós vamos organizando o sistema também. Ó, sistema e suporte de dados. Eles aparecem dessa maneira
E aí você tem, quem é o responsável? O líder RH é responsável por 14 sistemas, o líder em infraestrutura é responsável por 15 sistemas. Aí quem é o fornecedor? A Microsoft, alguns, o LinkedIn, Sales Navigator, LinkedIn está duplicado aqui, GoToMeeting. Então, todos esses caras aqui, eles são fornecedores, né? Aí vem aqui também os sistemas de suporte, para você poder ter a lista, né? Então, eu sei que esse backup aqui é o cara que tem a maior prioridade. Segundo lugar é o Facebook. Os dados são ajustados, tá? Para demonstração. Aí depois vem o RD Station. Então, tem vários sistemas aqui que vão sendo atualizados. Aí, olha só, nesse caso aqui, 8 estão na lista de sistemas, 20 não estão na lista de sistemas. Bom, por que tem 20 que não estão? Isso aqui ajuda bastante na governança de TI. Um outro exemplo, né, de relatório de estatísticas e de suporte de dados e sistemas. Então, aqui também tem são 59 sistemas. Legal. Dos 59, 28 tratam dados pessoais sensíveis, 19 tratam dados de criança e adolescente e 5 fazem transferência internacional. Eu li lá que quando eu tenho alguma transferência internacional, eu preciso ter determinados procedimentos. Aí você clica aqui, só aparecem esses 5 aqui. Aí eu quero ver, por exemplo, sei lá, o RP Flex, ele entrou dentro como um dos sistemas que faz transferência internacional. Então você clica nele e ele já vai abrir o detalhamento desse sistema. Então tudo é assim, tá? Razoavelmente fácil de trabalhar. Aqui, dentro desse ambiente aqui, 11 estão em on-premises, 29 estão em nuvem, 4 são Microsoft 365, Google, etc. 6 estão em papel, suporte analógico, e 5 são mensagem instantânea e redes sociais. Então essa é a forma, né, da gente poder fazer esse tratamento. Aí vem as partes relacionadas, que também são pontuadas, tá? Então a gente tem aqui, qual a principal parte relacionada? É esse cara aqui, cliente exemplo. Segundo lugar é o plano de saúde. Terceiro é a agência de viagem. E aí vai, qual é o tipo de cada um, se é benefício, fornecedor, governo, parceiro, quem é o responsável por essa área. Lembra que o líder RH era responsável por sistema? Ele também é responsável por algumas áreas com as quais a organização troca dados. O líder da infraestrutura, que tinha 15 sistemas responsáveis, ele é responsável pela relação com 2 partes relacionadas. Então, assim vai você fazendo todo esse cruzamento. Então, como eu falei para vocês, o nosso sistema ele é ligado, ou seja, isso aqui é uma consultoria mais um sistema, eu acho que ela ajuda bastante vocês, vai fazer vocês economizarem muito em termos do projeto da LGPD. O processo é rápido, ele é ágil, e vocês viram que é um modelo de inventário, né? Nós falamos aqui das pessoas, falamos das áreas, falamos dos sistemas, falamos das partes relacionadas, falamos dos tópicos da lei. Aí, vou fazer um spoiler para vocês aqui, sei que vocês não vão contar para ninguém. Semana que vem, nós vamos lançar todos esses dados cruzados. Ou seja, isso aí é um modelo matemático chamado grafo, e ele serve exatamente para estudos de correlacionamento. Então, você tem diversos filtros dentro desse ambiente. O que está em vermelho são os sistemas e suporte de dados. O que está em azul são as áreas. O que está em amarelo são os assuntos da lei. Então, eu quero filtrar, quero saber o que trata criança e adolescente. Aí eu vou falar, são essas áreas, são esses fornecedores e são esses sistemas. Em vermelho, aí, no caso, estão os fornecedores, né, as partes relacionadas. Em amarelo, em verde, os sistemas. O sistema de backup, ele está ligado com qual assunto? O sistema de telefonia, o site do plano de saúde. Todos esses caras aí, eles vão estar totalmente integrados. Pessoal, vocês podem mandar perguntas, tá? Nós temos uma série, um momento lá que nós vamos fazer as respostas. Bom, então, dentro desse modelo, voltando um pouquinho para lembrar para vocês, nós identificamos os itens que se aplicam na lei e marcamos no sistema. Fazemos um workshop de apresentação para as áreas usuárias e aplicamos um questionário para eles. Além disso, pegamos a resposta desse questionário, extraímos os sistemas, extraímos as partes relacionadas e criamos o ambiente com sistemas e partes relacionadas. Então, vamos só voltar um pouquinho. A gente tem a lei, que a gente marca o que está implementado, o que não está implementado. Depois,
nós fazemos o workshop com as áreas FIM, falamos com as pessoas por meio de formulários, e é importante que essa reunião, que a aplicação do formulário seja dentro da reunião, até para a gente ter um marco. A partir do momento que nós temos as respostas dessas pessoas e elas enviam o formulário, nós já vamos ter aqui o resultado da análise das áreas. Aí, esses dados vêm todos consolidados, as suas áreas. Aí nós extraímos das respostas das pessoas, né? Então, aqui, ó, os sistemas e as partes relacionadas. Isso aí é o nosso back-office que faz. Cara, nós temos estudado bastante isso. Seria até possível fazer esse processo automatizado, mas com certeza automatizado ele ia gerar mais erro do que gera hoje sendo manual. E é um processo bem rápido manualmente. Nosso time já sabe fazer isso aí muito rapidamente. Então, nós temos uma garotada que já virou mago, quase, nível quase de mago desse tipo de assunto. Eu tenho que extrair as partes relacionadas do sistema. A gente manda para um time. Eu aprendi na faculdade que automático é tudo aquilo que não é você que faz, né? Então, quando manda para outra pessoa fazer, também é automático. Então, tem uma pessoa dentro do ciclo. Nós usamos, outro ponto, usamos Microsoft Teams do início ao fim do projeto. Inclusive, algumas reuniões precisam ficar gravadas como evidência. Essa reunião é feita no Teams, fica na gravação do Teams, fica lá no storage da organização. Então, a coisa realmente é primeira linha. Bom, então eu estou falando, né? Levantamos as informações, extraímos os sistemas. Aí só um ponto importante aqui para vocês, que é o casamento dessa iniciativa com a gestão empresarial e a governança de TI. Porque, como nós cruzamos, né, os dados todos com os fornecedores e tudo mais, a gente, além de atender a LGPD, a gente fica com um nível de informação, um nível de informação organizacional muito rico, que pode servir para outras coisas além da LGPD. Uma das coisas que a gente discute muito com a área de TI é exatamente essa questão da lista de sistemas, porque o usuário fala para a gente o que ele usa. A TI passa para a gente a lista de sistemas. Aí nós falamos, cara, olha só, do que o usuário falou, tantos estão na lista e tantos não estão na lista. Então é necessário realmente você entender esse processo. A mesma coisa para a área de qualidade, para a área de gestão da empresa, que começa a ver uma outra forma de entender o que é esse negócio. Não é questão de tecnologia da informação, é como o negócio usa sistema. Tem um caso curioso de um cliente nosso, que da área financeira, que a mesa de operação, a regra, né, é o seguinte: você faz o negócio, fecha, registra. Faz o negócio, fecha, registra. Aí, uma mesa de operação, ela descobriu o seguinte: se ela fazer o negócio e ao invés de registrar, ela guardar aquele dado e no final, quando o mercado fechar, ela registrar tudo, que ela é mais rápida e fecha mais negócio. Então a mesa descobriu isso aí. Então o que o cara fazia? Fechava o negócio, fazia o negócio, fechava. No que fechava, ele mandava os dados todos para o Dropbox. E ele já pegava o próximo para fechar, ou seja, ele ganhava um passo ali. E aí, no final, quando o mercado fechava, não tinha mais negociação, ele pegava tudo aquilo que ele tinha mandado para o Dropbox e registrava. Vamos dizer assim, em termos de operação e resultado, excelente. Só que em termos de compliance, totalmente ilegal. Aí nós descobrimos isso perguntando para as pessoas falavam que fazia assim. Aí nós fomos conversar com a empresa e ela falou, cara, isso é um absurdo e tudo mais. Eu falei, cara, você não precisa proibir, você precisa organizar esse processo, criar dentro da compliance. Aí ele insistiu, eu falei, você quer que a gente pare? A gente sabe interromper um negócio desse aí. Ele falou, não, o resultado está muito bom, deixa como está. Mas, de qualquer maneira, isso é o Shadow IT, né? Ou seja, é um IT sombra, que você só sabe perguntando para o usuário. Eu acho que a LGPD é uma oportunidade de você enxergar esse tipo de coisa e ter uma visão da tecnologia da informação e, na verdade, como que o negócio usa a tecnologia da informação. Eu acho que as áreas de TI surpreendem. Depois que pergunta e tem esse tipo de resultado, a área de TI fica bem surpreendida. Bom, então falamos aqui dos sistemas e das partes relacionadas, né? Tem algumas partes relacionadas que são bem clássicas, tá? Então, se você tem, por exemplo, se o seu negócio é da área de consumo, o call center é importante, o comércio eletrônico é importante, o site é importante. Ah, não, você é uma indústria, mas é uma indústria com alto movimento, com muitos funcionários.
Ah, legal. Então, o RH é importante. Quem é a parte relacionada importante? É o fornecedor do plano de saúde, é o fornecedor do RP. Então, você vai cadastrando todo esse ambiente aí, todas essas pessoas, e notem o seguinte, tá? A maior dificuldade que tem em você fazer análise não é fazer análise, é você coletar os dados, pô. É saber para quem que você vai perguntar. O interessante de você automatizar é que você não tem perda de produtividade. Você vai para a reunião com a área de suprimentos para perguntar qual é o fornecedor, você já sai combinado quem é o cara, quem é o e-mail, qual é o melhor sujeito para perguntar. Um cliente nosso fez uma coisa muito interessante, que esse cliente nosso tem 1.200 respostas de formulário de LGPD. Para mim, ele é o recordista. O que ele fez? Ele foi na área de suprimento e falou o seguinte, cara, não sou eu que tenho que mandar o e-mail, não. Quem tem que mandar é o ponto focal. Então, a organização tem ponto focal para relacionamento com fornecedores. Porque se o ponto focal mandar, o cara responde. E foi muito interessante essa experiência, porque nós pegamos um link do Forms, mandamos para os pontos focais mandaram para fornecedores, o fornecedor responde e já manda todos os dados para... Os dados já são automaticamente inseridos no sistema. Então é o seguinte, eu poderia até ter feito isso, Paulo, na próxima a gente pode pensar nisso. Se eu pegasse agora um formulário, mandasse para todos vocês respondessem, cada um que der um clique de enviar no formulário vai preencher uma linha aqui, e vocês já vão ser automaticamente padronizados aqui, dentro, obviamente, das equações e da LGPD. Bom, aí eu falei, né? Ou seja, é um modelo de inventário e esse inventário agora vai ter modelos de grafo. Esse aí, eu diria, você fala, pô, isso é complicado, esse é um grafo simples. Só que você precisa saber filtrar. Como é que eu filtro? Eu vou filtrar pela prioridade, ou seja, prioridade basicamente é o tamanho da bola, tá? Diz a prioridade. Então eu sei que esse 4.2 aqui, ele é mais prioritário que o 4.3. Eu sei que esse aqui, ó, backup, ele é mais prioritário aqui do que o Risk Management, que é o nosso software, mais prioritário do que esse Visual Studio. Então, a gente tem esse tipo de visão de colocar a prioridade aqui definida no tamanho da bola. Bom, aí nós vamos ao plano de ação. O plano de ação, ele basicamente é o cruzamento de uma base de conhecimento nosso de atividades para atender a LGPD com a estrutura da organização. Então, você vai ter uma saída, né? Aqui, ó, avaliar a gestão do aplicativo de nuvem comumente usados como Trello e outros. Então, isso aqui foi um cliente nosso que usava muito Trello. Só que a gente viu que os usuários adoravam usar sistema em nuvem. Então, a TI ia acabar virando só um provedor de link de internet. Ou seja, ela tem que avaliar, né, o que isso aí tem a ver com o negócio, como que pode melhorar. Vão substituir o Trello pelo Dynamics, por exemplo. Então, aí você tem uma série de ações para você poder tratar. Então, tem a atividade, o agrupamento, a justificativa e a recomendação. Como que você deve fazer isso aqui? Bom, esse modelo, né, nós fornecemos também uma visão de gestão de projeto, ou seja, clientes nossos, eles têm 300, 400, 600 atividades para atender a LGPD. Aí quando o cara fala, pô, 600 atividades, isso é muito. Não, se você tiver uma estratégia de tratar por bloco. Então, por exemplo, vamos sugerir agora, segunda-feira, para um cliente nosso, que ele pediu um estudo em cima disso, nós vamos falar, cara, resolve isso aqui por bloco. Pega uma área aqui que é a principal área, RH, isola RH, resolve RH. Vamos pegar temas que são mais prioritários, tratamento de dados sensíveis, porque é uma empresa da área de saúde. Pô, cara, vamos resolver tratamento de dados sensíveis. E você vai resolvendo aquele problema que antes era considerado complexo, não que ele vai ficar fácil, mas pelo menos ele vai estar melhor administrado. E aí você tem aqui o plano de ação, ó. Qual o tipo de atividade, ó. 71 o que essa organização precisa fazer, ó? 71 adequação do sistema, 67 ações em área usuária, 66 ações de minimização, 26 ações para sistema de portaria, recepção, call center, gravação de voz, câmera, CFTV. Essa organização aqui é interessante porque ela tem diversas unidades espalhadas no Brasil, de alta complexidade, com portaria controlada, e cada um tem um ambiente de CFTV. Nesse caso aqui, ele transformou essa 26 em um. Sabe o que esse cara fez? Concentrou todas as gravações em um provedor de nuvem só. Então, agora ele continua com as câmeras, continua com o serviço, só que agora ele está 100% homogêneo e, inclusive, ficou mais barato do que deixar a gravação espalhada em vários lugares.
Nós usamos um modelo, uma metodologia chamada FUI, Facilidade, Urgência e Importância, para fazer o atendimento. E aí tem um ponto que é o seguinte, bom, prazo da lei, quando é que a lei entra em vigência? Eu li ontem, né, no especialista aí de LGPD, lembrando uma frase do Pedro Malan, dizendo que no Brasil até o passado é incerto. Então, nós estamos num momento de dúvida. A LGPD pode entrar em vigor dia 28 de agosto, caso a medida provisória que adiou caduque, ou que o Congresso vote dessa maneira. A medida provisória aponta para 3 de maio. Então, tem tudo que é tipo de aposta e especulação, tá? De qualquer maneira, é o seguinte, ó, isso que eu falei para vocês é o planejamento. O planejamento entrega um plano de ação. O plano de ação inaugura o projeto. Então, ó, você tem 400 atividades, aí você vai executando elas, chega um momento, a sua agência reguladora soltou uma norma, aumentou o número de ações e tudo mais, mas você vai chegar na hora da vigência, você ainda vai ter ação no seu backlog, você não vai conseguir realizar. Todo mundo pergunta, Fernando, eu consigo fazer tudo até a data de vigência? Eu falei, cara, se for 3 de maio de 2027, você não vai conseguir, porque esse é um processo dinâmico. Quanto mais você resolve coisa, mais aparece coisa para resolver. Então, você entra dentro do processo e chega uma hora que você tem que fazer a transição. Só que para você fazer a transição, o processo já vai ter que ter começado. O que tem aqui no laranja? Tem toda a parte de gestão do DPO. Então, aqui em azul é implementação para atendimento à lei. Atendeu, você inaugurou. É mais ou menos, ó, vou fazer uma loja aqui, ó. Então, você tem a loja, tem a construção. Tem que fazer, ó, tem que fazer o alicerce da loja, tem que fazer o piso, tem que fazer as colunas, aí você vai fazendo. Aí chega uma hora que você tem que passar lá para o gerente da loja começar a vender. E ele já começa com as atividades dele. Inaugurou a loja, você tem que fazer uma manutenção no ar-condicionado, fazer algumas correções aqui, botar uns acabamentos, abrir um banheiro novo, mas a loja continua a vender. É basicamente um projeto de arquitetura, engenharia e venda, né? Bom, os relatórios também são todos automatizados. Além disso, né, nós temos esse serviço que eu falei para vocês, de automatização de projetos que estão em Excel. O Excel é muito bom. Eu comecei minha vida dando aula de planilhas, adoro planilha, é o software que eu mais uso, mas ela não resolve tudo. Então, o processo, o que a planilha não tem? Não tem inventário, não tem auditabilidade, não tem rastreabilidade, não tem usabilidade, não tem modelo de prestação de contas, não tem alerta, gestão de datas, tudo isso. Dá para fazer? Dá, mas coloca isso em produção. Distribui planilha e depois consolidar, ou seja, você acaba que não tem consistência de dados, né, versionamento. É óbvio que tem muita coisa improvisada legal. Eu gosto de improviso em planilha. Só que nesse caso aqui é para atender uma lei, cara. Então, nós podemos realmente ajudá-los dentro desse processo, tá? Bom, aí, por fim, tem as ferramentas do DPO, tá? Então, a gente tem as ferramentas de gestão de incidentes, você é obrigado a fazer gestão de incidentes, na verdade, você é obrigado a relatar incidentes. Só que para relatar incidentes, você tem que fazer gestão de incidentes. Para fazer gestão de incidentes, tem que fazer gestão de ocorrência. Então, nós temos também uma soluçãozinha para isso e já juntamos algumas soluções ali. Tem o cockpit do encarregado, né, do DPO, segurança cibernética, nós prestamos vários serviços, inclusive junto com a Abrasoftware. O relatório de impacto, nós temos modelos automáticos para isso, e também algumas APIs para ações necessárias de integração. Por exemplo, registro de dados, consentimento, gestão de inventários, tudo isso a gente trata aí. Então, a gestão de incidentes a gente trata junto com a gestão do direito do titular e do Privacy by Design, usando qual modelo? Usando o modelo que tudo isso é gestão de ocorrência, ou seja, se você considera um balcão de entrada de gestão de ocorrência, essa gestão de ocorrência pode ser um incidente, pode ser um titular solicitando alguma coisa, ou pode ser uma solicitação de Privacy by Design. Então, você vai ter todas essas entradas, elas vão sendo controladas e vão sendo distribuídas. Então, a gente junta tudo isso dentro de um ambiente único. A brincadeirinha que a gente fez aí, que é o cockpit do DPO. Então, da mesma forma, tá, que nós falamos para vocês, o cockpit do DPO
Nós temos um projeto para preparar isso aí para cliente nosso, tá? Por quê? Você pega uma empresa de telecomunicações, tem 40, 50 milhões de clientes. A demanda dela é gigantesca, ele precisa estar controlado, inclusive com visão geográfica. Onde é que estão os pontos de venda, onde é que estão as requisições dos titulares, tudo isso aí visto de forma integrada. Aí aqui um exemplo, né, do painel de controle do DPO, quais são os dados que tem no painel de controle do DPO. Então tem lá pedido de direito do titular, painel de o Privacy by Design. Privacy by Design é o seguinte: tudo que nascer novo precisa já nascer com proteção de dados e privacidade. Então, como que se faz isso? Cria um modelo de gestão de mudança genérico. Vou fazer uma nova campanha de comunicação, eu vou lançar um produto novo, vou abrir uma filial, vou fazer um novo sistema, vou mudar a minha infraestrutura, eu vou sair do on-premise e vou para a nuvem. Tudo isso aí exige um parecer de proteção de dados do DPO. Então, isso é o chamado Privacy by Design, ou seja, quando você for fazer o design, você tem que considerar a privacidade. Bom, da mesma forma, essa visão integrada para o DPO, isso aqui é espetacular, principalmente porque ele não vê assim, ele vê por filtro, tá? Quero tudo que trata de criança e adolescente. Você aperta um botão, ele sai. A visão geográfica, que eu falei para vocês, isso aqui é um pedido de um cliente nosso, que tem diversos pontos de venda. Então, em roxo, bolinha roxa é pontos de venda, e gota de cabeça para baixo, laranja, ela é o local da onde está o titular que fez a requisição. Então, com isso aqui, a gente sabe onde estão as concentrações e onde se encontra alguma possível judicialização. Também o modelo de segurança cibernética, nós fazemos diversos questionários, e também as APIs, né, para registro do tratamento, você registrar como que é feito o tratamento, para a gestão do consentimento e também para o cadastro das pessoas. Então, essencialmente é isso. Essa é a forma que a gente faz todo o tratamento, que a gente modela esses processos. A gente está à disposição de vocês para ajudá-los. Essa API ela é interessante, porque, por exemplo, consentimento. Cara, você vai receber requisição de consentimento em sistema client-server, em sistema em nuvem, via API, vai receber pela app. Então, você vai ter várias formas de você fazer o registro desse consentimento. Então, nada melhor do que uma API que você manda a informação para a API e a API no back-office faz todo esse trabalho. Então, essencialmente é isso. Agradeço a todos, agradeço aos amigos da Abrasoft. Então, estamos juntos aí dentro desse desafio. E se vocês tiverem qualquer pergunta, podem encaminhar agora. Paulo Henrique, meninos aí, obrigado. Podemos já passar para as perguntas. Perfeito, Fernando. Muito obrigado. Muito esclarecedor toda a sua apresentação. A gente tem algumas dúvidas aqui que o pessoal mandou durante a apresentação. Eu vou ler aqui para todo o público e aí gostaria que você comentasse a respeito. O Eduardo Dantas, obrigado pelo envio da pergunta. Ele diz assim: boa tarde, Fernando. Sabemos que a lei ainda não está em vigor no Brasil. Você teria algum case que poderia indicar de algum projeto avançado de implantação em alguma empresa? Ou seja, acho que a pergunta do Eduardo vai ao encontro do que a gente comentou um pouquinho aqui, né? Existem algumas questões que estão sendo tramitadas, que estão no Congresso, não é certo ainda a data que entre em vigência, e como as empresas estão se preparando nesse período, então, se já tem algum projeto avançado. Enfim, se você puder comentar um pouquinho para a gente. Obrigado mais uma vez, Eduardo, pela pergunta. Valeu, Eduardo, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, existe uma medida provisória que já está terminando o prazo dela. Ela precisa ser votada até o dia 26. No dia 26, nós saberemos se ela vai entrar em vigor no dia 28 de agosto, se ela vai entrar em vigor 3 de maio ou outra data. Então, vocês podem ficar acompanhando isso aí, porque realmente todo dia tem novidade, tem uma opinião, então nós vamos ficar aí 20 dias de angústia até saber o que aconteceu. Com relação a iniciativas, eu diria que sim, tá? Eu posso te falar o que é público. Se você precisar de mais informação mais detalhada, pode entrar em contato aí com nossos amigos da Abrasoft, que a gente
marco uma conversa one-to-one para poder comentar com vocês. Mas se você entrar, por exemplo, no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele já tem lá um hot site da LGPD. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina já nomeou a DPO, ela é bem conhecida. Algumas organizações, como a Riachuelo, indicaram também seus DPOs, o que significa que eles estão avançados, já fizeram diversas atividades. Algumas agências reguladoras também nomearam seus DPOs. Eu diria o seguinte, tem um momento importante para dizer que você está fazendo alguma coisa que é nomear o DPO. Se nomeou o DPO, significa que você já levantou os dados, você tem alguns tratamentos de dados já incluídos ali. Então, eu posso te dar detalhe, mas sem dúvida alguma tem muita gente avançada, muita gente que contratou empresas de consultoria de alto nível para fazer esse processo e já está com pessoas treinadas, já está com a equipe de TI pronta, já está com os sistemas prontos para entrar. Uma coisa que a gente fala é o seguinte, cara, você não precisa botar tudo no ar caso o início vai ser dia 3 de maio, ou seja, recolhe um pouquinho, porque senão você pode até se expor. Então, para alguns clientes nossos, estão até falando isso, ou seja, ele já está pronto, já criou as alternativas, já fez o portal de atendimento do titular, e esse é um ponto importante, tá? Porque empresas, principalmente aquelas que são empresas mais B2B, que tratam dados pessoais, como, por exemplo, agência de viagem, plano de saúde, o comprador ele vai exigir a LGPD. Ele vai falar, cara, eu só vou passar dados pessoais para você, bancos, por exemplo, com folha de pagamento, só vou passar dados pessoais para você se você me mostrar que você atendeu a LGPD. Então, virou um ponto realmente de posicionamento de mercado. Perfeito. Mesmo porque, né, Fernando, a questão do LGPD, ela extrapola a questão só de segurança dos dados, né, de quais são as ferramentas de segurança cibernética que você utiliza. Também vai quem do seu time tem acesso e como eles são tratados também. O Marco Aurélio, ele faz uma pergunta mais ou menos também sobre esse viés. Marco Aurélio, obrigado mais uma vez pelo envio da pergunta. O sistema faz o controle de retenção dos dados, por exemplo, por quanto tempo o dado pessoal poderá ficar armazenado? Boa pergunta, Marco. A resposta é sim, nós trabalhamos com esse modelo, principalmente em APIs, mas a gente precisa dar uma olhada na sua arquitetura, porque a retenção, muitas vezes, ela é subjetiva. Por exemplo, retenção de dados de RH. Tem dados de RH que o prazo de retenção é 99 anos após a morte do titular. Isso não é LGPD, são outras legislações que obrigam a essa retenção. Então, a sua área que trata documentos já estudou retenção. Então, suponha o seguinte, que você só pode ficar com o dado o tempo do tratamento desse dado. Então, suponha que você é uma empresa que vende ingresso para jogo de futebol. Aí, legal, eu vou lá comprar, comprei. Aí você vai me perguntar, eu posso guardar os seus dados? Eu posso guardar os seus dados para as suas próximas compras? Eu falo, não. Quando acabar o jogo de futebol e acabar as garantias da relação de consumo, você não pode mais usar o meu dado. Aí você pode me fazer uma outra pergunta. Ô, Fernando, legal, ok, eu não posso guardar o seu dado, mas eu posso te mandar, posso pegar o seu nome e seu e-mail para te mandar notícia? Ah, pode. Aí ele vai falar, olha, eu vou guardar seu nome e seu e-mail, você vai falar, guardar seu nome e seu e-mail por 5 anos e em 5 anos eu vou te pedir de novo. Eu falei, legal, tá uma boa relação. Aí você vai guardar esses dados e esse foi o prazo de retenção, ou seja, o tempo de retenção foi combinado entre as organizações. Eu diria o seguinte, o RH ele é complexo, mas ele é bem determinístico. Agora, o problema é o seguinte, se você fez esse acordo comigo hoje e daqui a uma semana faz o mesmo acordo com o Paulo Henrique, você vai ter que apagar os meus dados daqui a hoje mais 5 anos e o do Paulo Henrique daqui a uma semana mais 5 anos. Então, essa gestão aí que eu falei que a gente faz por API. Porque isso, se você vende ingresso... eu chutei, tá? Se você faz isso mesmo, me desculpe, é uma coincidência. Se você vende ingresso para jogo de futebol, você vai ter que fazer esse tipo de tratamento dentro da sua regra de negócio. Mas nós podemos ajudar bastante, porque a gente faz o seguinte, a gente tira esse problema do seu sistema transacional. Você pega a API, passa a regra e essa informação fica armazenada. Ou seja, Fernando, para cada indústria, para cada segmento de mercado,
existe um critério diferente para ser analisado, né? É tudo Sem muito dúvida, personalizado, sem muito dúvida. individual, cada É, segmento e E tem cada e tem uma empresa. diferença, né, Paulo, que você tem dado em papel e dado em sistema. Então, existem alguns dados que são obrigados a ser em papel. Exemplo, exame médico admissional. A lei obriga que seja em papel. Ah, legal, mas o papel eu posso microfilmar, eu posso digitalizar. Legal, pode, mas é aquele mesmo formato do papel. É só um papel digitalizado. Como é que você trata também esse tipo de documento? Extrato de telefonia, quanto tempo você tem que guardar? Então, são vários elementos. É complexo isso aí, tá? E eu acho que isso aí vai ser resolvido com o tempo. Não dá para resolver de uma hora para outra. Perfeito. Vou seguir com mais as nossas últimas duas perguntas aqui. Primeiro, o Renan Felipe, ele parabeniza pela palestra. Muito obrigado, Renan, pelos parabéns e pela pergunta. E ele manda para a gente o seguinte: a LGPD pode causar uma redução no desenvolvimento tecnológico por conta das novas exigências? E uma outra pergunta que ele tem é: o sistema ajuda na identificação do chamado legítimo interesse citado na lei? Obrigado, Renan, pelo envio da pergunta. Legal. Duas perguntas boas, Renan. Vamos falar. Sobre a redução do desenvolvimento tecnológico. Cara, eu acho que não, acho que é o contrário. Eu vou te falar, eu sempre trabalhei com eleição. Desde quando a eleição não era nem eletrônica. Ou seja, tem gente que nem sabe que já teve voto em papel no Brasil. Acho que esse negócio de voto em papel é coisa lá para a Universidade de Harvard, para a França, né, o Prefeitura de Nova York, mas não, aqui no Brasil já teve voto em papel há muitos anos atrás. E aí, sempre pensava assim, a segurança traz limitação, a proteção traz limitação. Só que nesse caso, a segurança foi o que viabilizou a aplicação tecnológica. Porque se não fosse a segurança, tipo assim, contar voto é aula 1 de programação. Mas se você protege aquele seu ambiente, você consegue viabilizar essa aula 1 de programação. Então, o princípio se vai trazer, eu acho que não, acho que pelo contrário, ela vai viabilizar as relações. Porque, na verdade, você está protegendo o direito, as empresas vão passar realmente a respeitar mais o direito das pessoas. Em termos do negócio, é muito melhor, todo mundo está se preparando para isso. Então, vai reduzir fake news, ou seja, muita coisa que era desordenada vai passar a ser ordenada. Eu acho que você vai usar mais tecnologia. E o fato disso ter encaixado com a pandemia, tá, tem também uma alteração para permitir que você tenha novas aplicações. E a segunda pergunta com relação ao legítimo interesse é o seguinte: você tem uma série de bases legais que você pode classificar. A nossa sugestão é, sempre que você puder, você encaixar nas aplicações que não são nem legítimo interesse nem consentimento. Aí você resolve legalmente. Quando terminar isso, você avalia se é legítimo interesse ou se é consentimento. Então, primeira resposta, sim, a partir do momento que nós ajudamos a identificar quais são não as aplicações, né, os conjuntos de dados ou as atividades que fazem a coleta de informação. Bom, então, com isso, aí você tem duas alternativas, ou é legítimo interesse ou é consentimento. Aí você vai dar uma separada naquilo ali. Aí o que é legítimo interesse? Você fala, vem cá, eu preciso mesmo disso aqui? Preciso mesmo dessa aplicação? Preciso mesmo desse dado? Porque pode ser legítimo interesse e, pior, ter dado sensível. Aí você faz uma minimização, faz uma aplicação de minimização nesse ambiente. Então, a resposta é sim, mas tem um processo de racionalização que depende muito do negócio também. Perfeito. Vou selecionar mais. A gente recebeu algumas perguntas. Para respeitar o tempo aqui, eu vou trazer as últimas agora. O Rafael mandou algumas perguntas para a gente. Rafael, obrigado pelo envio das perguntas também, tá? Em relação à adequação do website da empresa sobre as coletas de dados dos titulares e dos consentimentos de uso de cookies, vocês acham viável realizar o tratamento e a gestão de cookies de forma manual, sem o apoio de ferramentas, né? E se a ANPD irá fiscalizar as empresas por demanda de algum titular, ou se fará um processo contínuo de fiscalização independente de vazamentos ou pedidos de titulares? Tá, legal. Primeira coisa, a ANPD não foi nem nomeada. O que ocorre é que hoje a preocupação, primeiro, a ANPD não foi nomeada. Por outro lado, o Ministério Público, as procuradorias, os PROCONs, o Judiciário está se preparando muito para esse ambiente.
Então, não vai ter fiscalização, isso vai ser por demanda. Faz o seguinte, entra no site do Reclame Aqui, procura LGPD, você vai ver que um monte de gente já está se movimentando antes da lei entrar em vigor. Então, o ponto é importante, porque se você não pode se preocupar com a fiscalização, você tem que entender a estrutura do seu negócio. Dependendo do seu negócio, a sua agência reguladora vai cobrar de você muito mais. Tá? Ontem, por exemplo, a CVM soltou uma nota sobre segurança cibernética nos intermediários. Então, isso aí já é um movimento que está ocorrendo. Daqui a pouco ela solta uma sobre proteção de dados. Então, você precisa se preocupar nesse ponto. A questão de tratamento de cookie e das páginas de coleta de dados, cara, eu sugiro automatizar, tá? Fazer manual. Não é que seja simples, é que você não vai ter rastreamento e você precisa de rastreamento. Não é só uma questão técnica. Eu acho excelente você pegar um log, mandar para uma planilha, ficar brincando e tudo mais. Mas isso aí, em termos de prestação de contas, aqui você está falando de prestação de contas, entendeu? O melhor é usar um modelo automatizado, inclusive que vai estar se atualizando com a lei. Quando você contrata um sistema de gestão de cookies, nós não fornecemos, não, tá? A gente não tem nem conflito de interesse com essa resposta. Mas quando você faz isso, você já faz as suas definições de acordo com a lei atual. Quando a lei atualizar, o próprio sistema já vai atualizar também, já vai ajudar a entender a lei. Então, eu recomendo que seja automatizado, sim. Excelente. Pessoal, a gente vai caminhando aqui para o final da nossa live, até em respeito à agenda de todos os participantes. Quero convidar vocês a seguir a gente nas nossas plataformas digitais. Dizer que foi um prazer estar com vocês nessa tarde. Agradecer mais uma vez ao time da Módulo como um todo, e em especial ao Fernando Neri por estar aqui com a gente. Caso tenha ficado alguma pergunta, a gente teve algumas outras perguntas aqui no chat que não deu tempo para responder, mas estamos à total disposição para aprofundar o tema junto com vocês. Consulte e entre em contato com o gerente de conta que hoje já atende a sua empresa, ou entre em contato com a Brasoft. Muito obrigado pela presença de vocês e espero ver todos em breve novamente. Fernando, muito obrigado. Obrigado ao time de marketing da Brasoft, Luiz Fabiano e toda a equipe de capacitação. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. Contem com a gente. Tá certo. Muito obrigado, gente. Uma excelente tarde a todos. Tá bom. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo aí da Brasoft. Amanda, Marcelo, Luiz Fabiano, obrigado.